Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Eu, professor Leandro, estou aqui para apresentar para vocês um novo tema. O nosso tema Hidrografia e Recursos Hídricos. Lembrando que para esse tema eu preciso da companhia de você e também dos nossos queridos materiais didáticos, do nosso livro, de uma folha para as nossas anotações. Vou pegar aqui a folha para as nossas anotações e também do caderno, do lápis, da borracha. Então, peguem o material, senta que lá vem uma história e no final dessa aula eu gostaria que você me ajudasse e construísse um mapa conceitual trazendo o que você aprendeu da aula de hoje e me enviasse esse mapa pelos canais do Google, do Class App ou do Teams. Ok, pessoal? Conto com a presença de vocês, conto com a participação de vocês e qualquer dúvida ou sugestão para a gente melhorar nossas aulas, manda por lá também, tá bom? Nós vamos falar sobre o processo de distribuição de água no planeta, sabendo que essa distribuição é totalmente desigual. Ela não tem, assim, tem regiões que são áridas, são regiões de deserto, com pouca umidade ou com nenhuma disponibilidade de água, ou quase nenhuma, e regiões com grande abundância de água. Só que a gente identifica esse espelho d'água, as questões hídricas no planeta, por duas formas. De forma popular, chamada de água salgada e de água doce, ou então águas oceânicas ou águas potáveis, né? A água potável, distribuição da água potável, daquela água que a gente utiliza para beber, para se higienizar, para a parte industrial, a gente utiliza aí de forma abundante dessa água. Lembrando que esse consumo de água deve ser de forma consciente. Por quê? Apenas 2,5% da água potável, da água doce que nós utilizamos, faz parte dessa água doce. E 97,5% dessa água é de água salgada, as águas dos oceanos. E diminui ainda mais a quantidade de disponibilidade de água, a distribuição ainda é mais desigual quando a gente analisa essa água doce ou potável na forma líquida ou na forma sólida. Na forma líquida, na forma dos rios ou águas subterrâneas, né, que estão abaixo do solo. E as águas congeladas que estão nas calotas polares, né? O congelamento das calotas polares. 68,9% da água potável no planeta está nas calotas polares. E apenas 31,10% são chamadas de águas doce. E essa água disponível diminui ainda mais a sua quantidade de disponibilidade quando a gente analisa as águas superficiais e as águas subterrâneas ou subsuperficiais, que estão abaixo do solo. As águas subterrâneas, elas pertencem aos lençóis freáticos ou os aquíferos. E as águas superficiais, elas pertencem aos rios e aos lagos, ok? A gente pode ver aqui um pouquinho de como ficou essa distribuição de água no planeta. Totalmente irregular, né? Não tem uma distribuição igualitária. O azul escuro está representando água salgada, 97%. Já nesse gráfico a gente faz aí a gente arredonda um pouquinho, colocando que a disponibilidade de água doce no planeta, né, ou água potável, é de apenas 3%. E aí esses 3% ainda é subdividido, né, na sua forma congelada, um depósito subterrâneo, lagos e cursos de água dos rios e a forma da umidade do ar, a umidade da água, na forma de vapor. Para isso, é muito importante, né, uma das maneiras que a gente vai identificar a disponibilidade de água potável no planeta pelos recursos hídricos, pelas bacias hidrográficas, que são as chamadas de águas continentais. As águas doces, as águas potáveis que estão nos continentes. E as águas oceânicas, que também são muito utilizadas por nós, vai ficar numa próxima etapa, num próximo vídeo, tá bom? As águas oceânicas, só para falar um pouquinho para vocês, elas são muito utilizadas nas grandes navegações, para retirada de recursos da fauna, da flora, para alimentação. A gente utiliza muito também as águas oceânicas, mas para forma de sobrevivência, as águas na forma
continentais, as águas potáveis, elas são muito bem vistas e a distribuição de forma desigual dessas águas faz com que as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, coloque a água como um recurso universal, que todos devem ter acesso à água, apesar do seu processo de comercialização. E as bacias hidrográficas é uma maneira natural da gente estudar o curso das águas, como mostra nesse vídeo aqui para vocês. As bacias hidrográficas, elas são compostas por rios principais, rios secundários, por divisores das águas, e a gente vai, os seus afluentes, a sua nascente, o seu leito e a foz. Desde o início aí, da formação dessas bacias hidrográficas, o que acontece? O rio nasce da sua origem, a origem dos rios, eles nascem normalmente no processo de afloramento do lençol freático ou de um aquífero, em regiões mais elevadas. Normalmente são regiões mais elevadas, chamada aí, de divisores das bacias hidrográficas ou dos interflúvios. São as regiões mais elevadas ou mais altas, servindo como divisores para as bacias hidrográficas. E ela vai dividir a disponibilidade ou a disposição dessa água. E a gente vai ter os seus afluentes. O que é um afluente? É um rio menor que tem um rio principal. O rio principal é chamado de rio principal por conta da sua vazão de água ou da sua disponibilidade de água naquele percurso que ele vai correr. E esse rio, ele vai ganhando, ele vai ficando mais forte, ele vai ganhando mais sobrevida a partir dos seus afluentes. E aí é um desafio que eu lanço para vocês. Procurem no livro de vocês ou procurem na internet tipos de afluentes de rios no Brasil. Nós temos bacias hidrográficas, como a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, do Rio Amazonas, que são enormes bacias hidrográficas, e eu queria que vocês me dissessem alguns afluentes dessas grandes bacias hidrográficas encontradas no Brasil, tá bom? Então pesquisem aí e me enviem também como atividade formativa. Uma questão muito importante é a gente identificar o leito do rio, que é o espaço ocupado pelas águas desse rio. E o leito do rio normalmente vem acompanhado da mata ciliar, que é chamada os cílios que a gente tem aqui, que envolve todos os nossos olhos. Ele também vem envolvendo todo o percurso do rio como uma forma de proteção e como uma forma de harmonização, de organização, de manter esse rio. É muito importante a preservação da mata ciliar. Quando tem um processo de crescimento urbano das cidades, normalmente esse rio ele perde o seu meandro, que são essas curvinhas aí, que o rio faz. Essas curvinhas são muito importantes porque ele vai diminuir a velocidade do rio e o processo de lixiviação do solo, da lavagem desse solo, ou o processo de carreamento dos resíduos dentro do curso desse rio. Então é muito importante o processo de meandro dos rios e também é muito importante a mata ciliar, que vai proteger aí, essa barragem, vai barrar os rios. E quando tem o crescimento urbano, normalmente esses rios acontece o processo de retilinização. A gente coloca esses rios dentro de córregos e também a gente retira a mata ciliar, trazendo vários impactos negativos para a população, seja por conta das enchentes, seja por conta da diminuição da fauna ou da flora dentro desses ambientes, por deslizamentos de terras, por alagamentos, vários problemas aí causando problemas de impacto negativo, impacto ambiental negativo. Tá bom? E aí, quando todo o rio passa por esse percurso desde as áreas, dos seus interflúvios e vai descendo com seus afluentes, ganhando aí uma grande magnitude no rio principal, que vocês podem ver no centro dessa imagem, os rios desaguam formando as suas foz. Ele pode desaguar, normalmente o rio deságua no oceano, ou ele pode desaguar em um outro rio, trazendo aí mais vazão para esses rios. Ok, pessoal? E aí a gente vai identificar, então, o que é uma bacia hidrográfica? Esse é um mapa conceitual que eu trouxe para vocês e eu gostaria que vocês pudessem produzir mapas parecidos com esse, tendo esse como uma inspiração para vocês. Primeira coisa, a gente precisa identificar o que é uma bacia hidrográfica. Ela é a área de drenagem composta por um rio principal e seus afluentes, que são os rios menores. E ela é alimentada por água.
a água da chuva, das montanhas subterrâneas que escoam até o curso desse rio. Outra coisa muito importante é identificar que as bacias hidrográficas elas são separadas por grandes divisores. Esses divisores chamados de interflúvios, que podem ser também essas montanhas. A montanha vai dividir uma vertente que vai ter mais umidade, outra vertente que vai ter menos umidade, que são chamadas também de barreiras orográficas ou barreiras geográficas, que vai impedir ou vai trazer, né, uma maior quantidade de umidade para uma determinada região. Por exemplo, aqui no Brasil, lá no Nordeste brasileiro, a gente vai ter o Planalto da... Borborema, que vai trazer aí, né, uma região da zona da mata, que é a região mais próxima aos oceanos, uma quantidade, uma disponibilidade maior de água. E o Barlavento, que é atrás desse planalto, vai ter aí então uma região semiárida do sertão, do agreste, né, próximo ali do agreste nordestino, que vai ter a falta da disponibilidade de água. E aí a gente vai ter o processo de transposição do Rio São Francisco, que vai tentar levar água por essas regiões, como eu falei no início da aula, que a ONU busca, né, fazer com que todas as pessoas tenham acesso à água potável. E o escoamento da água, ele é favorecido pelo relevo das áreas das bacias hidrográficas. Assim, os desníveis, né, na superfície dão origem para a água, dão direção para que a água possa correr. E nesses desníveis, áreas mais elevadas e áreas mais baixas, vão dar origem às cachoeiras, ou também a gente vai ter a formação desses desníveis de grandes hidroelétricas que vão auxiliar na composição e para gerar energia a partir do movimento das turbinas das grandes hidroelétricas. E esse movimento vai trazer energia, vai ser disponibilizada como energia elétrica aí pra gente. Então o fato do Brasil ter uma grande disponibilidade hídrica, grandes bacias hidrográficas com relevos acidentados, faz com que o Brasil tenha grande disponibilidade desse recurso energético das hidroelétricas. As bacias maiores, elas agrupam bacias menores, formando assim redes hidrográficas, como a gente mostra nessa imagem. E essas redes hidrográficas, elas são muito importantes para a manutenção aí, né, da vida nessas regiões, para a manutenção do relevo, para a manutenção econômica, várias questões aí envolvidas das redes hidrográficas. Lembrando que estamos todos dentro de um grande ecossistema. Se um rio principal ele começa a ter menor vazão de água, é porque os seus afluentes também estão tendo processos de diminuição de vazão, ou até mesmo se acontece dentro de um rio principal ter a contaminação dessa água, os seus afluentes também serão contaminados. Por isso que a gente precisa preservar a bacia hídrica por conta da sua interligação, seja dela de águas superficiais ou das águas subsuperficiais contidas aí dentro, né, do que mostra aqui na imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Essa partezinha, ai meu Deus, para cá, aqui, ó. Essa partezinha aqui que tem aqui embaixo, ó, são os lençóis freáticos ou os aquíferos, que eu queria mostrar para vocês, que são as águas subsuperficiais ou águas subterrâneas. E, para a gente finalizar, as bacias hidrográficas elas podem ser classificadas de acordo com a sua grandeza, né? Então, a sua grandeza, a sua fluidez de água vai influenciar também aí toda essa região, essa ligação das bacias hidrográficas. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela sua presença, por prestar atenção na nossa aula. Encontro vocês na nossa próxima aula e façam aí, então, o seu mapa mental e me enviem. Um grande beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.